doutorando em Filosofia pela Universidade de Coimbra e professor residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, IEAT, da UFMG. Atuou como professor visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona no ano letivo de 2015-2016. Obrigada, professora Antítia, pela presença. Convido também para compor a mesa o nosso palestrante convidado, o professor doutor Moisés Pinto Neto. O professor Moisés é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É também mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Penais pela mesma universidade e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É conselheiro do Instituto de Criminologia e Autoridade e professor da URBA. Obrigada, professor, pela presença. Então, já dando início, ao seminário, para a palestra de abertura, nós ouviremos o professor Antítias, que proferirá a palestra Democracias Radicais, Desobediências, Anarquia, por um novo léxico político. Professor, a partir de agora, você dispõe de 40 minutos. Nós vamos fazer da seguinte forma, então. As duas palestras e depois a gente abre para debate. Pode ser, gente? Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer raro e certamente inesquecível estar aqui com vocês hoje, pensando democracia radical, desobediência civil, anarquia e temas assemelhados num momento de grande escuridão que a gente está vivendo no mundo, um momento muito sombrio, e eu acho que esse seminário tem uma função a cumprir, que é uma função do pensamento, de um pensamento que é prática também, sem nenhum vanguardismo, sem nenhuma necessidade ou intento de liderança, ou de separação ou de hierarquia, apontar caminhos, apontar possibilidades e estarmos juntos. Eu acho que o fundamental é constituir novas maneiras, novas estruturas, novas potencialidades da gente comungar. E eu acho que esse momento, por mais que seja um momento institucional, universitário, na Faculdade de Direito, nessa sala tão pouco democrática, em alguns aspectos, pelo menos democracia radical, a gente pode subverter e dar um novo uso. A gente pode, de alguma maneira, pensar nos interstícios, nas frestas, nas fraturas, que é onde sempre esteve a luta. Não são os grandes discursos, não são nas formas grandiloquentes da tradição, mas sempre naquilo que o Walter Benjamin chamava de resto, aquilo que pode parecer as ideias mais ridículas, as ideias mais desconsideradas de uma história. É ali que nós vamos encontrar a possibilidade utópica real. Eu preparei um texto, normalmente não faço isso, ler, eu acho que às vezes impede um pouco da empatia. Vou tentar ir comentando algumas partes, fazendo uma leitura não tão linear, mas uma vez que o tema exigia uma certa concentração, exigia um certo rigor, para no tempo de 40 minutos a gente conseguir expor algumas ideias que são resultado de um projeto longo, como a Ana disse. É um projeto que eu tenho a felicidade de contar com os meus orientandos, desde a graduação até o mestrado, e é um projeto conjunto que lida com várias realidades, que lida com vários temas que se perderiam no digressivo. Então, isso aqui é uma desculpa para eu poder escrever e, de alguma maneira, trazer com um mínimo de clareza essas propostas. Então, eu iniciei a leitura. O meu texto, a Ana já indicou, se chama Democracias Radicais, Desobediência, Anarquia, não Anarquia. Vou discutir esse conceito que eu venho desenvolvendo de anarquia, por um novo léxico político, o subtítulo. O léxico
é o conjunto de palavras e expressões que dispõe os falantes de determinada língua para exprimir seus pensamentos. É exatamente nesse sentido que deve ser compreendida a noção de léxico político, ou seja, um conjunto de formas pelas quais se pode pensar e experimentar a polis, ou melhor, o poder. A partir dessa constatação, lançamos nossa hipótese, segundo a qual a prolongada crise que atinge a política ocidental não é propriamente a expressão de uma decadência ou de uma progressiva inadequação de mecanismos pré-modernos chamados a regular tempos pós-modernos, tratando-se antes do resultado daquilo que podemos chamar de dicionarização da política. Com efeito, o dicionário é o dispositivo que pretende capturar, em um todo fechado, a multiplicidade da língua. Transposto para a política, esse esquema indica a tentativa de definir, de uma vez por todas, o que é a política e quais são seus procedimentos. Com que tudo aquilo que fica de fora é visto como antipolítica ou irresponsável utopia. Os lexicógrafos da política, empenhados em fechar seu campo, são aquelas instâncias que personalizam o poder, que não só o exercem, mas que o impõem aos demais enquanto fato, controlando e determinando quais são as escolhas que podemos fazer, todas elas rotuladas no dicionário da institucionalidade. Uma das dimensões que contribui mais decisivamente para a dicionalização da política é a universidade, onde seria esperado o contrário, ou seja, o rechaço de qualquer intento de fechamento e limitação do plano das potencialidades. De fato, por funcionar como instância de homologação doutrinal das práticas correntes e não como potencializadora de novas práticas, saberes e pensares, a universidade contribui ativamente para a limitação da política a um campo fechado. Prova disso é que as novas práticas políticas que surgem a todo momento só são discutidas seriamente na universidade após repetidos batismos no mundo da empiria, negando assim a dignidade do pensamento, condenado a meramente repetir o dado e o herdado. Não é preciso sermos gênios para antever quão perigosa é a dicionarização da política, especialmente em tempos como o nosso, no qual a absoluta novidade sempre é lida em termos catastróficos, já que tudo aquilo que não está dentro do dicionário é tido como automaticamente errado. Daí porque a chamada crise da política pode ser entendida como uma percepção, ainda muito confusa e negativa, de que há algo fora do dicionário, de que a língua da política não se deve cercear nem domesticar, pois muito antes de quaisquer modelos ou desenhos institucionais se impõe a evidência, que é a base do que eu estou tentando desenvolver, a evidência da infundamentabilidade de qualquer poder. Pensar politicamente significa pensar um fundamento sempre ausente, e por isso mesmo recusar o gesto grandiloquente do dicionário, fazendo no máximo uma introdução a um dicionário que jamais virá à luz. Com isso se afirma a dimensão própria da inesgotabilidade do poder, tal como fez o autor situacionista Mustafa Kayat, que escreveu em março de 66, na revista Internacional Situacionista, um prefácio a um dicionário situacionista, que obviamente não existiu. Vou ler um trecho do Kayat, vou citar. Toda teoria revolucionária teve que inventar suas próprias palavras, destruir o sentido dominante de outras palavras e aportar novas posições ao mundo das significações, correspondendo à nova realidade em gestação, tratando de nos liberar da confusão dominante. As mesmas razões que impedem nossos adversários, os mestres do dicionário, de fixar a linguagem, nos permitem hoje afirmar outras posições, negadoras do sentido existente. Todavia, nós sabemos de antemão que essas mesmas razões não nos permitem, de forma nenhuma, reivindicar certezas legiferantes e definitivas. Uma definição é sempre aberta, nunca definitiva. As nossas vagas, historicamente, por dado período, ligado a uma praxis histórica precisa. É impossível se desembaraçar de um mundo sem se desembaraçar da linguagem que o esconde e o garante, sem expor sua verdade. Como o poder é a mentira permanente e a verdade social, entre aspas, a linguagem é sua garantia permanente e o dicionário sua referência universal.
Toda prática revolucionária sentiu a necessidade de um novo campo semântico e de afirmar uma nova verdade. Desde os enciclopedistas até a crítica da linguagem da língua de madeira, stalinista, feita pelos intelectuais poloneses em 56, essa exigência não cessa de ser afirmada. Isso porque a linguagem é a morada do poder, o refúgio de sua violência policialesca. Todo diálogo com o poder é violência, seja sofrida ou provocada. Quando o poder economiza o uso de suas armas, é a linguagem que ele confia a tarefa de resguardar a ordem opressora. Mais ainda, a conjugação dos dois, ou seja, linguagem e poder, é a expressão, linguagem e violência, a conjugação dos dois é a expressão mais natural de todo o poder. Aí que acaba a citação do Kayat. Em poucas palavras, Kayat capta o vínculo entre linguagem e poder, que, por ser absolutamente óbvio, corresponde àquilo que sempre deixamos de perceber. Mais à frente no seu texto, ele desenvolve todo um programa revolucionário ao perceber que a crítica da linguagem dominante deve se tornar a prática permanente da teoria revolucionária, a quem cabe impor contínuos détournements à linguagem dominante. Como se sabe, esse termo francês, détournement, traduzido no português como desvio, era usado como método pelos reducionistas. Consistia em se apropriar de períodos, sentenças, ideias de outros pensadores e, alterando alguns de seus elementos, ou simplesmente mudando seu contexto ou lugar na frase, construir potentes armas críticas dirigidas contra a miserabilidade do cotidiano contemplativo em que eles viam, os situacionistas, o mundo se submergir. Hoje, todavia, parece que o simples desvio do linguajar político dominante não é suficiente para encontrar vitalidade, já que, como notou Agamben, tendo a mentira se tornado parte integrante da política, uma mudança epocal se impôs definitivamente, constituindo dessa maneira um horizonte que parece ser improfanável. É assim que o dicionário se defende de todos os intentos de pensar fora dele, reafirmando o verdadeiro apenas como um momento do falso e reduzindo as opções à disposição dos falantes ao mínimo necessário, a exemplo do que anteviu George Orwell. Ele nos apresenta atarefados lexicógrafos, cujo dever e orgulho é produzir edições cada vez menos volumosas do dicionário de novilíngua, evidenciando não apenas o estreitamento do campo do pensar, mas da própria articulação do poder, que, mais e mais identificado com sua própria prática, com seu ser em ato despotencializado, não tem outra alternativa senão voltar-se impiedosamente contra aqueles que, talvez de modo ingênuo, julgaram poder defini-lo ao limitá-lo a modelos institucionais. Um novo léxico político é, então, não um modismo mais ou menos vulgar, mas uma necessidade premente para todos aqueles que compreendem a desfundamentabilidade da experiência do poder, que não se dá enquanto algo natural, mas histórico, que não se identifica necessariamente com as ideias de hierarquia, comando e separação, que não se desenvolve de maneira linear ou progressiva, mas em grande medida aleatória, o que não significa dizer que essa experiência não seja dirigida ou visada por certos interesses muito poderosos. Para quem pensa que poder é atitude potência, perfazendo o campo inesgotável da experiência de um fazer conjunto, um ser capaz de, coletivamente, mudar a ordem do mundo, a primeira e mais insistente dificuldade consiste em ter que usar o léxico dicionarizado para expressar novas formas, estruturas e realidades políticas. Para se dar conta dessa situação, basta tentar expressar qualquer tese crítica sem o uso de palavras como, por exemplo, pessoa, indivíduo, direito, revolução, soberania, povo, identidade, esquerda, etc, etc, etc. Todas foram gestadas exatamente para solidificar certas experiências de subjetivação, fazendo com que pareçam únicas e intransponíveis, relegando qualquer outra possibilidade à inefabilidade messiânica de um não dito, de um calar-se que só a cena evoca, tal como fazia com a insistência desesperada Walter Benjamin. O paradoxo é cruel. Para pensar e dizer o novo, só temos os instrumentos antigos que denegam em seu próprio corpo qualquer possibilidade de novidade. São os instrumentos linguísticos da tradição, os únicos que tornam possível a sua deposição. Do mesmo modo que um falante de português só dispõe de estruturas e formas de sua língua para, por exemplo, começar a aprender uma outra radicalmente diferente, tal como o chinês. Todavia, é bem conhecido dos linguistas o fato de que só se aprende verdadeiramente uma língua quando,
abandonando os instrumentos daquela língua materna, aprendemos a pensar e a sentir em língua estrangeira, deixando de fazer referência à língua com a qual crescemos e que até então nos parecia completamente colada às coisas, de modo que, por exemplo, na palavra pão estaria todo o pão real, como ilustra magnificamente Jorge Luiz Borges no início do belo poema El Golem, que glosa uma tese platônica contida no diálogo Crático. Eu vou ler um estrofe só do Borges aqui. Si, como afirma el griego en el trapilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, e todo el Nilo em la palavra Nilo. Não dispomos de outro acesso ao mundo da política que não o dicionário que ela própria nos oferece, conformando um paradoxo segundo o qual, para pensar um fora, precisamos afirmar um dentro absoluto. A tão discutida ideia de violência pura de Benjamin tenta ser uma resposta a esse paradoxo, pois assim como o caráter destrutivo, ela apenas abre espaço para o que virá, operando um tipo de terraplenagem teórico-crítica que, arrasando o antigo, sabe que quem o fez, quem arrasou o antigo, não pode propor o novo, sob pena de repetir os mesmos gestos tradicionais que se querem universais e inultrapassáveis. Foi o jovem Georg Agamben, em um belíssimo texto de 1960, publicado originalmente em Novo Argumento, número 17, que compreendeu o caráter verdadeiramente trágico e por isso fascinante dessa proposta de Benjamin, que, como uma terrível humana, assombra toda a tradição revolucionária, expressão que ela própria já é em si mesma um oxímoron. Leiamos um dos trechos finais desse artigo do jovem Agamben. Começa a citar. Há uma frase de Marx na ideologia alemã em que a capacidade da revolução para dar um novo início à história e para fundar a sociedade de novas bases é explicitamente relacionada ao caráter especial da experiência que a classe revolucionária nela realiza. Marx escreve que a revolução não é necessária apenas porque a classe dominante não pode ser abatida de nenhuma outra maneira, mas também porque, somente através da revolução, a classe que a abate pode conseguir liberar-se de toda a velha sujeirada e, por isso, tornar-se capaz de fundar novamente a sociedade. Ou seja, aquilo que confere à classe revolucionária a capacidade única de abrir uma nova época histórica é o fato de que, na negação da classe dominante, a classe revolucionária experimenta a própria negação. Segundo Agamben, a classe revolucionária vanguardista, que abre violentamente a possibilidade do novo, negando o antigo, não tem outra alternativa senão se autossuprimir, pois se ela realmente levar a sério sua missão histórica, compreenderá que ela própria integra e constitui o campo do antigo. Nesse sentido, a classe operária idealizada por Marx e seus epígonos é mesmo paradoxal. Sendo a classe universalmente explorada, tem por missão acabar com a exploração universal, quer dizer, com a própria estruturação social classista, da qual ela é parte inseparável. O paradoxal é que somente enquanto classe, ou seja, uma estrutura antiga, hierárquica e historicamente determinada, os operários podem realizar seu destino, que é, exatamente, inaugurar um mundo sem classe. O problema do novo léxico político é isomórfico ao da classe revolucionária, pois somente com o antigo léxico, que constitui propriamente nossa linguagem política, podemos pensar e construir um novo, que assim já nasce do contágio com o velho. A única solução, para tanto, parece ser então um suicídio, a autossupressão revolucionária de si mesmo, que Agamben antevê como tarefa para a classe revolucionária, e que, traduzida para a dimensão da linguagem que nos interessa aqui, significa simplesmente o silêncio sepulcral de um mundo destruído, que se cala. Todavia, entendo que há outras possibilidades para além da autossupressão da linguagem. Não vou ficar no pessimismo que do Agamben esse tempo todo, não. Tem que haver algo mais. Para tanto, é preciso levar a sério e magnificar a sugestão de Kayat, preparando um verdadeiro desvio de nossas práticas linguísticas, que, obviamente, de modo imediato, redundam em práticas políticas. O que se requer, para tanto, é que saibamos brincar com as palavras, assumir uma dimensão de jogo, lúcida e lúdica, que potencialize práticas de desassujeitamento da linguagem, com o que não atingiremos nada de original nem de fundamental, mas sim seu exato contrário.
Tal seria fazer essa brincadeira séria que é a filosofia soar ainda uma vez nesses nossos tempos que se querem pós-históricos e compreender com Kafka, também com Marx, que a história ainda não começou. Portanto, cito agora o Kafka, o momento decisivo da evolução humana é permanente. Por isso, os movimentos espirituais revolucionários têm razão ao declarar nulo tudo que sucedeu anteriormente, já que nada ocorreu ainda. Esse é um aforismo do Zuralde, do Kafka, que é maravilhoso. Ele estava com uma crise espiritual gigantesca e escreveu esse trem. Muito bom. Enfim, eu estou de digressão de novo. Voltando. Tomemos em nossas mãos o dicionário da política. Suas palavras foram tornadas pré-históricas, apontando para algo que as supera, que brinca com elas e por isso as torna inoperantes, no mesmo momento que as enunciamos. Trata-se da estratégia paulina, já referenciada por Agano em mais de uma posição, de fazer como se não fizesse, o que só tem sentido se guardarmos bem fundo em nossa alma a certeza de que não há certezas, a certeza de que tudo que existe não apenas merece perecer, mas que vai perecer, porque tudo é arranjo humano, tudo é ato de uma potência que jamais se esgota, tudo é provisório e precário, e por isso mesmo pode, e nesse pode está todo o sentido de poder, de política, ser diferente. Podemos agora realizar um exercício que diz respeito ao indizível da política, ou seja, aquela dimensão coletiva de construção precária de precariedades, que por se opor a todos os modelos políticos efetivamente existentes, não consta, nem nunca constará de nenhum dicionário. Essa permanente ausência é colmatada, contudo, por algumas palavras mais ou menos oblíquas do dicionário. São elas: democracia, anarquia, desobediência. Isoladas e traduzidas em estruturas e eventos ditos reais, essas palavras parecem se contradizer e se autoanular, de modo, por exemplo, que a democracia seria o contrário da anarquia, e a desobediência indicaria uma situação limite em que aquela se transformaria nessa. Minha tese, ao contrário, é que essas palavras, se compreendidas a partir de um ponto de vista crítico radical, significam a mesma coisa. Sem serem sinônimas, elas apontam para aquilo que chamei de indizível da política, que não está em nenhum dicionário de práticas e ideias correntes, só sendo então compreensíveis em sua radicalidade, na medida em que se reenviam umas às outras, e assim podem continuamente se autossuprimir, indicando que a política é uma tarefa que nunca diz respeito à fundamentação do poder, mas antes à sua radical e constitutiva falta de fundamento. Tal fica muito claro já na palavra democracia, que, como bem notou Luciano Canfora, não poderia evocar nada de muito bom na cabeça daqueles que a inventaram e puseram em circulação, ou seja, os aristocratas atenienses. Na palavra democracia está em jogo desde o primeiro momento uma forma violenta de poder. Ela é formada pela raiz kratos, que indica um poder que se impõe pela força, ao contrário de outras palavras políticas com raízes mais nobres, como arqué, que vai dar monarquia, e oligarquia, as quais evocam experiências fundamentadas, antigas e tradicionais. O que se articula, então, entre o violento kratos e a vetusta arqué é uma percepção bastante aguda acerca da infundamentabilidade do poder, o que as classes dominantes atenienses sentiam como uma ameaça ao status quo que ocupavam graças à tradição, ao sangue, à religião ou ao dinheiro. Por isso não puderam nomear a nova forma de organização política com a raiz